Mas eu queria passar a bola agora para o Natan Fernandes. Eu fiquei apaixonada pela diagramação, edição, é um negócio de maluco da Galileu, entendeu? Eu já venho acompanhando já os trabalhos da Galileu já há algum tempo, e chama a atenção, porque te dá uma... Quando você olha no papel, parece que você está olhando no online. Ele te dá uma linguagem diferente, e eu acho que isso chama a atenção, não só pelo conteúdo, que é importantíssima a matéria, né, a síndrome do preconceito, mas a apresentação da matéria, ela te dá dá um upgrade, e que é importantíssimo. Eu queria que você falasse sobre o processo de produção, a escolha, principalmente, do tema e o envolvimento do repórter com esse tema. Obrigado pela... de verdade, na Galileu, eu não estou mais na Galileu, saí há 2 meses, né? Resolvi ser freelancer. Mas todas as reportagens que a gente trata, principalmente as que têm mais peso, são pensadas não só do lado do repórter, mas com designer. Então, aliás, não só um designer, mas a equipe inteira de designers, que são 4 lá, né? E aí isso acaba refletindo na forma como ela é apresentada, porque a equipe lá é muito ligada em design gráfico mesmo, são pessoas apaixonadas não só pelo impresso, mas pelo online também. E não é à toa que eles receberam um prêmio em Nova York, concorreram com os veículos lá de fora também, e sempre ganham essas honrarias assim. Então, é um trabalho pensado em conjunto, assim. Acho que lá não os trabalhos mais elaborados são sempre nesse nível, assim. E o meu envolvimento acho que partiu tanto de uma inquietação quanto de uma questão pessoal, né? Porque na época eu comecei, na verdade, apurando essa matéria, ela seria outra coisa totalmente diferente. Ela veio daquelas reportagens que o Fantástico fez sobre o Clube do Carimbo. A reportagem trata sobre HIV, né, e como o preconceito ajuda no crescimento da epidemia. E, na época, o Fantástico fez não só uma, mas 2 mega reportagens gigantescas, de quase 10 minutos, sobre pessoas que estavam infectando outras pessoas de propósito, né, como um crime. E eu achei muito estranha essa história, eu fiquei completamente chocado, eu fiquei pensando como é que pode ter pessoas que fazem isso. E aí a minha ideia de investigar era partindo dessa linha, né? Como é que pessoas fazem um tipo de crime desse, né? E aí, quando eu comecei a investigar, eu vi que não era bem o que o Fantástico estava dizendo, né? Inclusive, essas 2 reportagens do Fantástico são exemplos de péssimo jornalismo, né? Porque elas trazem um assunto que é completamente sensível, de uma forma completamente sensacionalista. Na reportagem, por exemplo, aparece um cara falando: eu infecto mesmo, eu transo com os caras sem camisinha porque já desisti, quero fazer isso. Aí o repórter pergunta: mas você está em tratamento, você tem a carga viral indetectável? Ele: sim, mas eu infecto mesmo. Quem tem a carga viral indetectável e está em tratamento não infecta, né? Isso, inclusive, é uma informação que é pouquíssimo o Ministério da Saúde tem, às vezes, receio de falar. Fala, né? Mas tem receio de falar. Às vezes, a gente, como jornalista, também tem receio de falar, mas pessoas com a carga viral indetectável não transmitem o vírus. Elas podem fazer sexo sem camisinha, inclusive. Mães que querem engravidar e que têm a sorologia positiva, elas não precisam usar camisinha. Não precisa mais fazer, como na década de 90, né, que tinha lavagem de esperma, e para engravidar era um grande trabalho. Hoje, não. É só baixar a carga viral com os tratamentos que estão disponíveis pelo SUS e pode fazer sexo de forma normal. É uma campanha até da ONU, né, de indetectável é igual intransmissível. E aí eu fui entrando nesse meio, eu pensei, eu vi o tanto de absurdo que tinha nessa reportagem e fiquei completamente chocado, né? Então partiu dessa inquietação de como é possível um veículo de tanta expressão fazer uma reportagem tão sensacionalista e tão criminosa até, né? Porque isso lida com vidas de pessoas. E as pessoas que se descobrem, não é à toa, né? Pessoas que recebem um diagnóstico positivo, jovens principalmente, que é onde se concentra a maior taxa de infecção, recebem o diagnóstico e acham que vão morrer. E é exatamente por esse tipo de informação que é mal divulgada.
eles ainda têm essa ideia da década de 80, do Cazuza, né, da capa da Veja, que também, até hoje, é super referência, né? E aí eu fui descobrindo todas as questões que envolvem o HIV, que é um tema muito complexo, que é um tema que, na verdade, já tinha escrito sobre ele em 2015, mas eu não tinha a base, nem o interesse, eu acho, na época. Então, em 2015, eu fiz uma reportagem, foi super protocolar, assim, dei os dados e tal, mas já me serviu para ter contato com algumas pessoas. E aí, quando eu fui descobrindo essas coisas, eu fiquei absolutamente... Eu preciso escrever isso, eu preciso contar, eu preciso falar de como essa questão do preconceito ainda está presente, muito forte. Na matéria, quando a gente lê, Natan Fernandes assina texto, se eu não me engano. E Gabriel Estrela, que é um youtuber e ator, e que desenvolve o projeto Boa Sorte, que é portador do HIV, sim, ele assina como reportagem, o que eu achei muito bom, porque é uma pessoa que conhece os termos, que facilita, e ele coloca no canal dele do YouTube vários vídeos sobre essa questão. Sim. Eu queria que você falasse de como foi trabalhar com uma pessoa não jornalista, mas conhecedor do tema dessa questão, muito boa, né? E como é que vocês dividiram isso? A participação do Gabriel foi absolutamente importante, porque eu descobri ele num vídeo da Jut, do YouTube também. E quando eu vi ele falando, aí que eu me toquei de como, por exemplo, muita gente não sabe que HIV é diferente de AIDS, né? O HIV é só o vírus, é como o vírus da gripe. Ele, quando é tratado, não se manifesta. A AIDS é a evolução da doença, já a pessoa quase partindo já, né? São duas coisas completamente diferentes. E isso causa um entendimento do tema que transcende quando o assunto é superficial. E eu procurei ele justamente porque na Galileu a gente já tem uma tradição de procurar, quando a gente vai tratar de um tema, colocar as pessoas para falar sobre esse tema, né? A gente fez reportagens sobre pessoas trans com pesquisadoras trans escrevendo, sobre racismo com pesquisadores ligados ao tema também. Então, para o HIV foi natural. Eu pensei, eu preciso de alguém ligado ao movimento de HIV e AIDS, que na época eu nem sabia que existia um movimento tão forte assim de HIV e AIDS, com ONGs e tudo, né? E o Gabriel surgiu. A ideia era que ele fosse personagem, tanto é que ele é a capa da revista, né? E é a personagem que abre a matéria. Mas eu não queria que ele aparecesse só como um personagem, né? Eu queria que ele fosse mais efetivo ali. Então, ele me ajudou a procurar todos os outros personagens. A gente teve uma preocupação muito grande de diversidade, em mostrar não só o homem gay, que de fato é o mais infectado, né? E por um motivo de vulnerabilidade, né? Não é porque não tem nada a ver com promiscuidade, perpassa por várias questões, tanto racismo, classe social, até essa de educação sexual mesmo, né? Queríamos colocar mulheres negras, mulheres trans, e ele, já como está envolvido no tema, ele surgiu para me ajudar com isso. Essa questão da linguagem que você levantou é muito importante, porque a gente que trabalha em jornal, em rádio e TV, existe sempre uma preocupação, às vezes, de quem está fechando a matéria, de usar um termo que vai chamar mais atenção, né, digamos assim. E eu acho que é bom saber que essas discussões elas continuam internamente, que não é só de vez em quando um ou outro repórter que reclama daquele título mal feito, daquela palavra carregada de preconceito que às vezes o apresentador carrega, entendeu? Ou da pauta enviesada, como você começou a sua fala na questão da pauta enviesada. E é importante também, para quem está começando na profissão, saber que, às vezes, uma matéria que foi ao ar ela pode ser recontada de forma correta. Sim, isso é importante, entendeu? A boa matéria ela continua existindo. Uhum. Você tem que se inquietar e passou uma matéria que não era bem assim, faltou dizer que, então tem que vir uma outra matéria para botar o pingo nos is e esclarecer. E, principalmente, tendo esse cuidado com a linguagem, né? Essa questão do cuidado com a linguagem, eu acho que você pode bater uma bola com a Amanda. Eu percebi... Amanda? Pega aí.
Eu percebi também que é um outro assunto delicado, você que é da BBC Brasil, sobre essa questão da primeira cirurgia, da mudança de sexo. Então, o tempo todo que a gente fica lendo, fala assim, pô, então a gente estava falando errado quando a gente se referia a isso, né? A gente estava usando um termo que não tem nada a ver e que aumenta a carga de preconceito. Vocês também tiveram essa preocupação quando vocês fizeram a matéria? Tivemos, sim. O correto não é cirurgia de mudança de sexo, tem 3, 4 nomes diferentes, depende de quem está falando, né? Um deles é redesignação sexual. E a gente optou, no título, por manter o nome popularmente conhecido, mudança de sexo, até porque é uma matéria histórica. A reportagem, para fazer uma breve síntese, né, conta a história da primeira cirurgia de mudança de sexo, redesignação sexual, que aconteceu no Brasil, que foi em 1971, durante a ditadura militar, e que gerou uma grande perseguição policial e judicial, tanto ao médico quanto em relação à paciente. O médico chegou a ser condenado por lesão corporal gravíssima a 2 anos de prisão. Depois, essa sentença foi revertida, mas a justiça provocou ali um dano irreparável à vida da Valdirene Nogueira e também a própria carreira do médico, né? E por que, então, que a gente optou por dizer no título, o título da reportagem é um título bem forte, que é Monstro, Prostituta e Bichinha, como a justiça brasileira condenou o médico responsável pela primeira cirurgia de mudança de sexo no Brasil. Porque a gente tem uma preocupação muito grande na BBC, e que eu acho que é extremamente correta, da gente chegar ao nosso leitor, né? A gente compete pela atenção das pessoas hoje, e é muito importante que a gente seja lido, que as pessoas interajam com aquele conteúdo e se emocionem. Eu acho que esse é um mérito da nossa reportagem. A gente ficou com bastante preocupação. Eu fiquei muito preocupada, sem dormir, antes da gente publicar, justamente porque a Valdirene, o Dr. Farina já faleceu, mas a Valdirene ela está viva, ela tem 71 anos, e uma mulher que já foi vilipendiada a vida inteira dela. A minha preocupação era a gente tomou a precaução de não dizer o nome da cidade onde ela vive, mas a minha preocupação era de alguém chegar na casa dela e tacar um ovo, né, falar alguma palavra mais uma vez ofensiva em relação a ela. E é um assunto muito difícil nesse momento muito conservador que a gente vive no Brasil. A questão da população trans é um tema que desperta muito ódio na internet. A gente é um veículo digital, a gente tem um fluxo de audiência muito vindo das redes sociais, do Facebook, e as caixas de comentários são caixas de ódio. Então, essa era uma preocupação muito grande que a gente tinha, mas eu acho que a história ela é tão poderosa, de pioneirismo e de coragem desses 2 personagens, que a gente conseguiu levando os leitores de uma forma que a gente teve uma reação extremamente positiva à reportagem, não de ódio, mas uma reação de carinho mesmo, tanto com relação ao médico quanto com relação à Valdirene. E então eu acho que é uma questão não só necessariamente até da palavra, mas da maneira que você conta todo o seu texto. É uma questão de escolhas completa, né? Não é só a questão da palavra, mas é a questão de como você humaniza, de como você constrói a sua história, de como você traz o seu leitor para se interessar por aquilo e por se emocionar junto com aquilo. A gente teve várias pessoas comentando que choraram com a reportagem, né? E então eu acho que aí a gente pensou a escolha das palavras, ela está em toda a reportagem, inclusive a escolha pelo nome que não é o nome que é o politicamente correto para se usar hoje, mas todos os intertítulos eles são intertítulos que estão relacionados, né? Então a gente um dos intertítulos é A Garota Brasileira, fazendo referência ao filme A Garota Dinamarquesa, que foi a primeira cirurgia desse tipo conhecida que aconteceu no mundo. Tem um outro intertítulo, que é Uma Mulher Fantástica, que também fazendo referência a um outro filme
que foi a primeira atriz trans que apresentou o Oscar, que é um filme maravilhoso, e a Valdirene é uma pessoa que gosta muito de cinema. Então, isso também está no texto, está na história dela. Então, a gente procurou, nesses detalhes, ir trazendo isso. Então, nesse caso do título que você perguntou, foi uma decisão proposital mesmo, de fazer, porque a gente está trabalhando uma matéria histórica, é a maneira que a cirurgia foi tratada naquele momento, ela era chamada naquele momento. Na reportagem, a gente explica quais são os nomes que são os adequados de se utilizar hoje, mas se a gente tratasse um título com redesignação sexual, talvez as pessoas não entendessem sobre o que era aquela história, né? Então, foi uma decisão consciente mesmo de utilizar essa palavra.